Olá para você que acompanha a gente aqui na TV Câmara Guarulhos, está no ar mais um programa Ponto de Vista. E hoje a gente vai conhecer um pouquinho mais sobre a atriz e diretora de teatro Carolina Aschfeld, que é uma das fundadoras da Companhia do Caminho Velho aqui do Pimentas. Carolina, é um prazer receber você aqui na TV Câmara Guarulhos. É um prazer meu, muito obrigada. Carolina, você é de São Paulo, né? Eu queria saber um pouquinho de como começou a sua ligação com Guarulhos. Foi quando você entrou na faculdade aqui na Unifesp? Exatamente. Eu comecei a vir, né, fazer Ciências Sociais. Eu entrei em Ciências Sociais no primeiro ano da Unifesp. E eu não tinha relação, assim, com a cidade. Só que aí eu passei a vir para fazer a faculdade. E já no primeiro ano, eu e outras pessoas criamos esse grupo de teatro que é a Companhia do Caminho Velho. Isso já faz 17 anos, né, que a companhia surgiu. E de onde surgiu essa ideia, assim? Vocês já tinham contato com teatro? Vocês já faziam teatro antes da faculdade? Então, eu tinha pouquíssima experiência e eu me lembro até hoje, assim, tinha um cartazinho que uma amiga com experiência, ela fez um cartazinho e colocou nos corredores da faculdade, quem quer fazer aula de teatro. E aí as pessoas começaram a se encontrar, tinham pessoas com mais experiências, pessoas com menos. E aí a gente foi se encontrando, como vieram pessoas que tinham bastante experiência, essas pessoas ajudaram com que o grupo fosse se tornando de fato um grupo e a gente depois ainda se tornasse um grupo profissional. Então, foi assim, esse começo foi bem... Como era o primeiro ano da faculdade... as coisas estavam muito... tem essa coisa muito boa de primeiro ano, de começo. De construir junto. Assim. Exatamente, de um espaço assim que ainda estava se formando. Não tinha CA direito, não tinha nada, só os cursos. E todo mundo animado, professores e alunos. Então ali surgiu muita coisa e foi quando surgiu a companhia. E o nome da companhia, Companhia do Caminho Velho, é por causa da localização? Exatamente. Que ali é a rua Estrada do Caminho Velho, né, a rua da faculdade, e a gente achou muito bonito. Né? Surgiram na época vários nomes, mas esse foi o que a gente gostou mais. E como você falou, a Unifesp estava começando, né? Então a história de vocês na companhia se confunde muito com a história da própria Unifesp, do campus aqui de Guarulhos. Como é que foi para vocês essa construção da relação também com a comunidade, né? Porque vocês utilizam da arte também para criar esse vínculo com a população ali do entorno, né? Exatamente. Desde o comecinho, como a gente fazia cursos, né? Lá tem ciências sociais, filosofia, pedagogia, aí depois teve letras, história da arte, história, e acho que não estou esquecendo nenhum. Então a gente debatia muito, eu, por exemplo, nas ciências sociais, a gente debatia muito sobre o papel da universidade, né? Na relação com o entorno, na relação com a comunidade. E aí, desde o começo, a gente levava isso, nós alunos, né, para o ambiente ali do teatro que a gente estava criando, a gente levava esses debates. Vamos trazer pessoas para assistirem as peças, vamos convidar as pessoas para entrar no campus e irem conhecer o teatro, né, porque lá na Unifesp tem um teatro que existia antes da criação do campus, que era chamado de Teatro Adamastor Pimentas, né, que tem o Adamastor Centro, foi criado como Adamastor Pimentas, que hoje em dia se chama Teatro William Silva de Moraes, e é um teatro bem grande, e que fica cravado no meio da faculdade, da universidade, e a universidade não sabe muito bem como se relacionar com aquilo, a não ser como um ambiente de palestras, por exemplo. E o grupo, a companhia, sempre viu aquele ambiente, a importância de fazer teatro ali, fazer apresentações artísticas ali e de chamar pessoas do bairro. No início a gente ia para escolas da região divulgar cursos de teatro, né, conforme a gente foi crescendo, e a gente tinha um ou outro aluno da região, isso já foi muito importante para nós, mas cresceu mesmo quando em 2014, 2015 a gente começou a divulgar, não, um pouco antes, 2012 eu acho, a gente começou a divulgar por Facebook. E aí a gente começou a ter bastante relação com moradores do bairro e depois desse momento quase todos os nossos cursos têm metade. Então hoje em dia, porque vocês fazem cursos, além de eventos, mostras e a própria prática teatral de fato, assim, da companhia,
Mas vocês já têm no curso, assim, bastante gente da comunidade que faz parte, que vocês conseguem engajar essa população? Exatamente. Nos cursos a gente percebeu que pelos cursos a gente engaja e aí a gente hoje em dia tem 50% normalmente de pessoas que são de fora da universidade que fazem parte dos cursos de iniciação teatral. E quando essas pessoas elas começam no curso, elas acabam seguindo junto com a companhia? Como que funciona? Tem vários perfis, né? Tem pessoas que fazem um curso e só, e aquilo é importante para ela naquele determinado momento de vida. Tem pessoas que fizeram 3 edições, 4 edições dos cursos de iniciação teatral, porque em cada curso a gente faz uma montagem. Então a pessoa faz outra montagem. E aí a gente tem uma coisa que se chama GEPA, que é Grupo de Estudos e Práticas Artísticas, que a gente criou para justamente chamar pessoas que já estavam fazendo mais cursos com a gente, para se envolverem mais com a companhia e dedicarem mais tempo para fazer teatro. E aí algumas pessoas, alguns moradores da região já fizeram parte do GEPA. Mas o GEPA é um número mais reduzido de pessoas que faz parte, porque ele pede mais tempo de dedicação e é uma coisa muito difícil, né, da gente conseguir conciliar muitas vezes trabalho com mais horas de teatro, de pesquisa teatral. Dentro do GEPA tem um projeto de extensão mesmo, ou o GEPA é um projeto de extensão? Isso, o GEPA é um projeto de extensão. Então a Companhia do Caminho Velho faz parceria com vários professores da Unifesp. A gente já teve parceria assim, com uns 6 professores que foram coordenadores de projetos de extensão em parceria com a companhia. Então a gente oferece esse curso, ou o curso de iniciação ou outros cursos, em diálogo com algum professor da universidade e faz o processo dos projetos de extensão. Assim, às vezes a gente consegue ter um bolsista pela universidade que ajuda a gente na organização desses cursos. E também assim a gente desenvolve pesquisa, então aí a gente escreve sobre os cursos, sobre a quantidade de participantes, qual o perfil desses participantes, relaciona aquilo que a gente faz nessas montagens, nesses cursos, com pesquisas acadêmicas. Então, como você disse, a gente se tornou um grupo que nasceu ali na universidade, né, e que continuou e que também continua criando relações, assim. Então, por exemplo, eu hoje em dia estou terminando agora o mestrado em História da Arte. Meu companheiro Alex, que é diretor no grupo, também terminou o mestrado. Tem outras 2 pessoas da companhia fazendo mestrado. Porque como a gente está lá, a gente cria relação com as pessoas de lá, então a gente ao mesmo tempo quer ser um grupo independente, que faça peças independentes, como um grupo que pesquisa e faz extensão na universidade. E que pensa e analisa a arte também, né? Exatamente. E esse lado de prática teatral agora, porque vocês têm essa vertente de cursos, né, muito voltado ali à comunidade, aos alunos, mas também tem apresentação profissional de peças, né? Acho que a primeira peça profissional de vocês foi em 2015. Isso. Fala um pouquinho desse outra vertente, né, da companhia. Isso, a gente surgiu em 2007, né? Eram muitas pessoas, muitos alunos, a gente era um grupo amador. A gente ali fez várias peças de forma amadora, assim, na universidade, se apresentando em outros campi. E aí, quando a gente se formou, né? Quando eu me formei em Ciências Sociais, o Alex, que é meu companheiro, se formou em Filosofia, a gente falou, bom, acho que agora se a gente vai continuar a fazer teatro, a gente precisa fazer um trabalho profissional. E aí a gente fez a nossa primeira peça, que se chama Bonita, que estreou no Sesc Piranga em 2015. E aí a gente apresentou bastante Bonita, foi uma peça super bem recebida. E aí depois a gente seguiu para outras peças, que foi o Nome, foi a peça, depois foi o Nome, que foi em parceria com a Companhia do Pássaro de São Paulo, porque nós somos de São Paulo e atuamos em Guarulhos, então a gente faz também parcerias com esse grupo de São Paulo, por exemplo.
E aí depois mais algumas outras peças que a gente fez, até agora, a nossa última que foi Caatinga. Sim, a gente vai falar um pouquinho mais sobre Caatinga, mas só para retornar um pouquinho esse período agora de pandemia, que foi bastante desafiador para as artes de maneira geral, mas para o teatro, que é uma arte presencial, foi ainda mais, né? E uma das coisas que vocês produziram em 2021 foi você dirigiu, né, inclusive uma série de 4 videoencenações que falavam sobre a mulher. Eu queria que você contasse um pouquinho de como que foi esse processo, né, de levar o teatro para um outro patamar, né, mesclar um pouco essa linguagem, né, de teatro também com a linguagem de cinema mesmo, em vídeo. Sim. Foi muito difícil, né? Porque a gente, trabalhando muito ali no palco, é muito diferente, né? E a gente não tinha muitos conhecimentos que são do vídeo, que são do cinema. Então a gente teve que se juntar com pessoas que tinham esses conhecimentos para nos ajudar, né? Então, por exemplo, a gente se uniu ao André Okuma e a Reiko Otaki, que são bem influentes aqui em Guarulhos, e aí a gente teve que se repensar, né? Então, trabalhos que, por exemplo, teve esse trabalho que você comentou, a gente eram contos que o Alex Araújo criou, e aí a gente já pensou eles para o vídeo. Então, isso foi um pouco mais fácil. Teve outro trabalho, Licantropia, que a gente teve que adaptar. Já existia uma peça sendo ensaiada e a gente teve que... Como é que faz agora? Com uma peça que já estava há 2 anos sendo ensaiada e teve que criar... E aí a gente descobriu que tinha que ser outra coisa, né? Que era impossível aquela quantidade de tempo, aquela quantidade de texto passar para o vídeo, né? Com o conhecimento que nós tínhamos. Então, já esse projeto das videoencenações eram 4 contos do Alex, que aí eles já eram contos, e aí já a primeira experiência com eles foi já para gravação, para tela. Foi um processo difícil, porque foi praticamente todo online. Então, pela primeira vez, assim, eu já estava dirigindo antes, presencialmente, na companhia, e aí eu passei a dirigir no Zoom, a atriz. Então era muito difícil dirigir pelo Zoom, né? Mas, como a gente se conhecia, eu já conhecia as atrizes, a gente conseguiu, eu acho assim, conseguiu muita coisa. E fizemos, eu gosto muito do Ela na Casa, que é um vídeo que eu fiz com a Letícia Sampaio, que é moradora do bairro dos Pimentas, e que já tinha atuado com a gente e que participou desse processo como atriz. Nós temos Ela na Casa, Ela na Calçada, Cozinhando na Cabeça e Ela Escondida em Seu Próprio Quarto, né? São esses 4. Isso. Que tem uma temática em comum. Sim. Eram todos sobre mulheres e todos estavam relacionados com a experiência da pandemia, de alguma forma. Né? Principalmente, acho que não tanto Ela na Calçada, mas os outros todos estavam bastante relacionados com a experiência da pandemia. Então, por exemplo, Ela na Casa era uma mulher trancafiada dentro de casa. E que, ao final, essa casa queima, né, com ela dentro. Então, falava muito do sentimento de angústia, de ficar preso dentro de casa. Nesse caso, era uma mulher que morava num cubículo, né, num espaço muito, muito reduzido. A dramaturgia, ela exagerava essas coisas, né? A gente estava se sentindo em espaços reduzidos. E aí esse texto era sobre uma mulher como se ela vivesse assim num espaço, um cubo mesmo, uma coisa muito pequena, que ela... E vivendo numa condição assim muito, muito difícil, né? Então acho que falava tanto sobre a pandemia quanto sobre as situações difíceis de muitas pessoas com relação à moradia hoje em dia, que a gente vê muito nas grandes metrópoles, né? Então tá certo, Carolina, a gente vai fazer um pequeno intervalinho, mas daqui a pouco a gente volta com mais ponto de vista, hoje falando com a atriz Carolina Eschfeld.
Voltamos com um ponto de vista, hoje recebendo a atriz e diretora de teatro Carolina Ashfeld. Carolina, a gente estava falando um pouquinho dessas encenações, né, 20 encenações que foram produzidas durante a pandemia, e vocês fizeram utilizando o recurso da Lei Aldir Blanc. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a importância também dessas leis de incentivo à cultura, especialmente assim, no período de pandemia, que foi um período de crise econômica, especialmente dentro das artes, mas de uma maneira geral, né, assim, para manter a arte independente. Eu acho que foi muito importante. Eu acho que na pandemia, né, assim que começou, eu acho que toda a classe artística assim sofreu muito, né, durante um período sofreu bastante, porque essa impossibilidade completa, né, por exemplo, no caso do teatro, a gente ficou totalmente sem chão, assim, né, e sem ter perspectiva do futuro, sem saber se a gente ia conseguir voltar a fazer peça no palco. Então aí começaram a surgir as alternativas, né, de fazer atividades filmadas, né, fazer apresentações filmadas. E eu acho que a Lei Aldir Blanc foi importantíssima, porque eu acho que, por exemplo, em Guarulhos eu vi vários artistas sendo contemplados e conseguindo fazer trabalhos muito significativos. E eu fiquei bastante feliz assim com isso, porque você vê que tem muita gente, muitos artistas querendo muito trabalhar, querendo muito fazer. E quando existe incentivos assim, as pessoas, elas, de fato, já existe, né? Todos esses artistas dispostos, organizados para fazer, para trabalhar. Então, eu acho que isso é saudável e que bom que continua, né? Trazendo um pouquinho para o cenário de Guarulhos, como é que você vê a relação da cidade com o teatro, em termos de estrutura, oportunidade? Claro que vocês ali, dentro da universidade, como você falou, tem um teatro dentro da universidade, mas transpondo isso para fora ali dos Pimentas, como é que vocês veem essa relação da cidade com as artes? Olha, eu posso acho que falar mais ali da região dos Pimentas. Eu vejo que ali há uma necessidade muito grande por atividades artísticas gratuitas, por cursos gratuitos. Eu sinto que a população pede muito por isso, quer muito isso. Quando a gente abre um curso de iniciação teatral, normalmente se inscrevem um número bem grande de pessoas, 200 pessoas. Se a gente abre mais turmas, da última vez, acho que foi perto de 400 pessoas que se inscreveu. Então, eu acho que há uma procura muito grande em regiões periféricas, como, por exemplo, o bairro dos Pimentas, e acho que é importante que se pense nisso de forma continuada e de forma a dar auxílio para grupos que fazem atividades assim, que dão cursos assim. As apresentações profissionais da companhia, no geral, vocês se apresentam em São Paulo, né? Isso. Ou quando Exatamente. não é dentro da universidade, vocês acabam indo muito para São Paulo. Exatamente, tem a ver com isso que você comentou, porque a gente teve sempre dificuldade de fazer temporadas aqui. Por quê? Porque a gente ensaia na Unifesp, mas para fazer a temporada, a gente precisava, por exemplo, quando a gente conseguiu vender os espetáculos, a gente vendeu para o Sesc Guarulhos recentemente, que eu acho que foi uma coisa muito boa, e aí a gente conseguiu se apresentar aqui. Mas essa estrutura a estrutura para oferecer o curso é diferente da estrutura para a gente se apresentar, né? Porque o curso, por exemplo, nós damos as aulas e a gente ensina os nossos alunos e vai preparando eles com o tempo para eles darem aula. Já nas nossas montagens, a gente sempre convidou artistas já formados. Então, não tem muito como a gente fazer uma temporada e chamar esses artistas para uma temporada em que a gente não vai ter nenhum tipo de arrecadação. Ali na Unifesp, tudo que a gente faz é gratuito. E para a gente não faz sentido fazer uma apresentação paga ali na Unifesp, né? Por tudo isso que a gente está falando, da inclusão, de chamar as pessoas para irem para aquele teatro. Mas também isso dificulta um pouco para a gente, dificultou na nossa história, de fazer temporadas das nossas peças profissionais. Então, a gente precisa pagar os técnicos de som, de luz e os outros atores profissionais que contracenavam comigo. Então, a gente fez uma outra apresentação, coisas mais pontuais, ensaios abertos. Mas é uma coisa que a gente deseja muito, que a gente gostaria de apresentar mais aqui.
Você falou um pouquinho dessa relação com o Sesc. Acho que durante a pandemia vocês tiveram um projeto também, um ateliê cênico, em que vocês mostravam etapas da produção teatral, inclusive com essa montagem da peça que você falou que teve que mudar, né? Essa peça Licantropia Sintético, é essa? Isso mesmo. Vocês acabaram fazendo uma peça online, né? Mudando isso que você falou que vocês ensaiavam há 2 anos, mas acabaram readaptando essa peça para online. Como é que foi esse processo de mostrar um pouquinho dos bastidores também, fazendo esses vídeos para o Sesc? Foi ótimo, porque a gente descreveu um pouco os processos e, de certa forma, a gente documentou, né? Então, ali tem toda a nossa descrição do processo, como que a gente costuma fazer. A gente tem algumas, pelo menos nas nossas peças até hoje, se repete um percurso, né? A gente criou um percurso, assim, para criar uma peça. Então, tem 3 momentos que a gente chama, um de sensibilidade, outro ateliê de cenas e outro verticalização, que são momentos que a gente criou para é uma relação com o texto. A gente trabalha com dramaturgia contemporânea e a gente trabalha normalmente já com o texto pronto. Então, esse primeiro momento é um momento de, com o texto decorado, falar esse texto e buscar falar ele de uma forma sensível. Depois, o ateliê de cenas é o momento que a gente cria cenas para a peça, os atores criam cenas para a peça inteira, e o momento da verticalização é o momento que o diretor, né, a pessoa que está dirigindo, vai selecionar dessas cenas o que fica, o que não fica, acrescentar cenas novas. E então, esse projeto do Sesc foi muito bom, porque a gente falou de todos os processos que a gente fez, explicou como que foram os processos. E o processo de vocês é bastante colaborativo, então, né? Você fala que os próprios atores fazem essas cenas, depois tem esse processo de verticalização, mas a criação, de uma forma geral, é bastante colaborativa. Os atores criam, a gente tem um momento que os atores criam assim, tipo, qual que é a peça para os atores, né? Mas é claro que depois vai vir a direção e vai trabalhar sobre esse material. Mas eu gosto bastante disso porque isso faz com que os atores eles se apropriem muito, porque foi você que criou aquela cena, você que idealizou aquela cena. Então, como algo daquilo fica lá na montagem final, quando você vai atuar, você sente. Eu acho que é muito bom isso, assim. E mostrar esses bastidores nesses vídeos que foram produzidos em parceria com o Sesc, né? Isso também é uma maneira de vocês engajarem público, né? Fazer esse processo de formação de público. A gente sabe que no teatro nem sempre é a arte mais popular do ponto de vista assim, consumida pela massa, né? É um processo também, vocês têm essa preocupação de formação de público? Sim, eu acho que esses vídeos, então, eu acho que eles são muito bons, por exemplo, para mostrar para as pessoas que estão fazendo, que entram para fazer os cursos de iniciação teatral com a gente. A gente vê essa questão da formação, acho que na Companhia do Caminho Velho fica bem claro assim, a relação do curso com a questão da formação de público. Por isso que a gente também tem muito interesse em dar o curso. Porque no curso a gente cria relação. No curso aquelas pessoas passam a conhecer a gente, passam a se interessar, a gente por elas, elas por a gente, eles vão assistir ensaios abertos, aí eles vão assistir uma peça profissional nossa, e aí eles têm vontade de fazer mais o curso ou de fazer o GEPA, como eu te falei. Então uma coisa alimenta a outra, assim. E voltando um pouquinho para o teatro de palco, né? Em 2022 vocês apresentaram, acho que é um dos mais recentes, que tem o espetáculo Caatinga, que aborda essa relação de um vaqueiro, seu filho no sertão, mas na verdade quem conta a história são 4 mulheres, né? Então tem uma visão sobre masculinidade, mas são mulheres que fazem essa análise. Eu queria que você contasse um pouquinho, e você é uma das atrizes, né, nesse caso. Isso. Como é que foi esse projeto? Eu não sei se esse chegou a ser apresentado aqui em Guarulhos, se vocês têm uma expectativa de conseguir trazer a peça para Guarulhos. Eu quero muito. São 4 atrizes, né? Eu e mais outras 3 atrizes. E é uma peça escrita pelo Rudinei Borges dos Santos sobre um vaqueiro e seu filho, né? Uma relação assim que a gente vê principalmente essas 2 figuras. Não tem quase outra figura na peça, assim. E é uma relação conflituosa. É um pai que não aceita muito esse filho. E é um filho que gosta muito do pai, mas que
vive esse conflito. Ele não quer ser vaqueiro quer dizer, ele quer ser vaqueiro e o pai não quer que ele seja vaqueiro como ele. Foi uma escolha do diretor fazer com 4 mulheres, que eu acho que é bem interessante, porque ele quebra um pouco com a expectativa do texto, né? Quando a gente lê o texto, você pensaria em chamar 2 homens, né? E a gente gosta na companhia, assim, um pouco de quebrar com essa coisa, assim, de você ter um personagem feito por um ator que se pareça com aquele personagem. Então, assim como a gente gosta de montar dramaturgias contemporâneas, que são textos, às vezes, que problematizam o formato de um texto dramatúrgico, trazem coisas diferentes para a cena, tanto como temas atuais, como também pensam formas de se fazer teatro diferentes. A gente gosta, assim, dessa coisa assim, é teatro, vamos... Por que não mulheres contando essa história de 2 homens, né? Uma história de intolerância da relação do pai com esse filho. Porque eu acho que isso traz várias camadas, né, para a história, por exemplo, que está sendo contada. O público tanto entende essa história do pai e do filho, que é contada por nós, quanto abre possibilidades. Essas mulheres, a gente é um pouco o pai, a gente é um pouco o filho, em algumas cenas. A gente conta e também vive, né, e se coloca um pouco na pele deles. Então, acho que isso provoca outras interpretações, abre para várias interpretações. E mais recentemente, também em 2023, a companhia produziu a peça-filme Não Urine no Chão, que aí também, de novo, vai para aquele lugar de mesclar a linguagem, né, de teatro com cinema. Isso é um caminho que vocês descobriram na pandemia e estão levando agora também? Eu acho que, não sei. Pelo menos Caatinga, que foi a nossa primeira peça depois da pandemia, a gente não fez muita coisa. Na cena não tinha nada que mesclasse. É mais tradicional em termos assim. Acho que a gente estava com muitas saudades do palco e de fazer cena no palco, mas eu acho que, sim, de alguma forma, mesmo que isso não estivesse ali na cena, nós estávamos diferentes, né, por ter passado pela pandemia. Mas o Não Urine no Chão é uma peça escrita pelo dramaturgo Marcos Groza, que é de São José, e foi também uma parceria com ele, e era para ser uma peça, seria uma peça. A gente começou a ensaiar, mas aí logo no começo, que foi quando aconteceu a pandemia, a gente começou a ensaiar online. Primeiro faríamos uma peça online, aí preferimos fazer um vídeo, e aí criamos o vídeo. E aí aprendemos muita coisa, eu acho que isso sim, com certeza atravessou a gente e vai mudar nas nossas próximas produções. É que foi ainda produzido durante o período de isolamento, de pandemia. Foi produzido, foi gravado, eram eu e 2 atores. Então a equipe de filmagem me filmou um outro ator e filmou outro ator. E no vídeo a gente se relaciona. Carolina, nosso tempo está super acabando, passou super rápido, mas eu queria que você deixasse então os contatos, o Instagram da companhia, para quem quiser conhecer um pouquinho mais do trabalho de vocês, falar se tem algum projeto que você queira divulgar agora nesse finalzinho. Sim, o nosso Instagram é @Companhia do Caminho Velho. A gente também está no Facebook como Cia do Caminho Velho, né? E agora, nesse ano, né, a gente vai começar agora um curso em parceria com um curso de graduação da Unifesp, mas que vai ser aberto para pessoas de fora, que não precisa ter nenhuma experiência, não precisa ter experiência em teatro, não precisa estar na universidade para fazer. E a pessoa vai ter a oportunidade de participar de um curso da universidade, um curso que faz parte da grade dos cursos de graduação em História da Arte. E nesse curso vai ser também um curso montagem. Então, se você tem interesse, segue a gente, que a gente vai divulgar nessa semana, assim, bem breve, a gente vai estar divulgando
Mas a gente está sempre divulgando sobre os nossos cursos, então se tiver interesse, entra na nossa página, curte, manda mensagem para a gente perguntando, que a gente está sempre ou apresentando algo ou fazendo algum curso. Tá certo, obrigada, viu, Carolina? Obrigada. Bom, esse foi o nosso ponto de vista de hoje com a atriz e diretora de teatro Carolina Esfeld, que é também uma das fundadoras da companhia Caminho Velho. Então, muito obrigada pela sua audiência, a gente se vê no próximo programa. Até mais!